Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Esse é o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai retomar um assunto que nós já abordamos aqui no programa Brasil Consciência, que é a renovação, a transição energética, a produção de hidrogênio no Brasil está pedindo passagem. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco virtualmente o professor Germano Tremliossi Filho, que é do Instituto de Química de São Carlos. Ele é um dos coordenadores de um programa financiado pela FAPESP e também pela empresa Shell, o Research Center of Greenhouse Gas Innovation, que em português significa Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa. Muito bom dia, professor Germano. Obrigado por o senhor ter atendido ao nosso convite, está aqui gravando com a gente este programa. Professor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, a gente mostrou aqui no Brasil Consciência, o pessoal lá do CETENE, do Centro de Tecnologia do Nordeste, que pesquisa a produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água usando energia solar. O que essa linha de pesquisa que vocês estão explorando aí em São Carlos busca? Qual que é o objetivo de tentar encontrar uma recombinação química no etanol para produzir energia elétrica? Bom dia. Bom dia, irmão. Eu gostaria de pontuar que o que nós estamos fazendo também é uma eletrólise, só que é uma eletrólise um pouco diferenciada da eletrólise tradicional da água. Na eletrólise tradicional da água, nós temos dois eletrodos que estão numa solução aquosa, imersos na solução aquosa, a mesma solução, e aí se aplica uma diferença de potencial, ou seja, se aplica uma energia elétrica no sistema. E essa energia elétrica é capaz de romper as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. No nosso caso, é um pouco diferente. Nós temos uma célula também de eletrólise, onde nós temos dois eletrodos, um deles nós chamamos de cátodo e o outro de ânodo, igualzinho na eletrólise tradicional. A única grande diferença é que o cátodo ele está numa solução aquosa normal e o ânodo ele está numa solução de etanol, uma solução que tem um álcool, né? Etanol, que é um álcool que tem uma grande disponibilidade no Brasil. E com isso nós também conseguimos gerar hidrogênio. Também tem que se aplicar uma diferença de potencial, né? E só que nós temos uma vantagem energética quando nós fazemos isso. No caso da eletrólise da água, hoje, por exemplo, no Nordeste e em outros locais, estão usando muito energia solar, energia eólica, né, para produzir a eletricidade que vai romper a molécula de água. Então, esse hidrogênio é conhecido como hidrogênio verde. No nosso caso, nós também produzimos hidrogênio por uma rota verde. É uma rota um pouco diferente, onde nós vamos ter hidrogênio no cátodo e no ânodo nós vamos ter uma oxidação do etanol. Com isso, nós diminuímos o ganho energético do sistema, porque nós diminuímos a energia que nós aplicamos da ordem de pelo menos uns 60%. Essa eletrólise que nós fazemos contendo etanol, ela demanda uma energia bem menor do que a energia demandada para romper a molécula de água. Então, essa é a nossa grande diferença, né, com outro sistema. Ele é energeticamente mais favorável. Além disso, né, o hidrogênio, uma vez que ele é gerado, então ele pode ter suas aplicações, tanto na indústria, como também, né, a aplicação no transporte, em veículos, por exemplo. Só que aí o veículo tem que carregar um tanque muito grande de hidrogênio e tem que ser abastecido. E no Brasil nós não temos ainda um sistema de distribuição de hidrogênio. No nosso caso, nós temos uma outra vantagem, né? Por quê? Porque nós colocamos esse sistema embarcado. Ou seja, ele vai no carro ou no caminhão, no que for, numa máquina agrícola,
E aí ele é abastecido com etanol, igualzinho o carro que é etanol. O carro híbrido, por exemplo, tem um tanque que tem gasolina ou etanol. Você abastece ele com etanol, esse etanol gera o hidrogênio já, já a bordo do veículo, né? Então, o veículo não precisa carregar um tanque de hidrogênio, ele é gerado e já é demandado, né, para movimentar o carro. Para movimentar o carro, nós temos duas opções. Ou nós passamos esse hidrogênio por um sistema que chama célula combustível, aí ele gera eletricidade e essa eletricidade gira um motor elétrico. Então, seria um carro elétrico. E uma outra opção que também existe, né, que está surgindo, inclusive, de maneira muito acentuada na Europa, é que o hidrogênio gerado ele é diretamente queimado no motor, igual por exemplo, uma gasolina e um etanol. Então, com isso daí, nós temos a vantagem, né, de não estar poluindo o meio ambiente, né? Ou seja, nós não estamos colocando uma quantidade de carbono na forma de dióxido de carbono na atmosfera, de forma líquida, né? Como são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis nós tiramos lá de poços profundos, né? Nós tiramos o petróleo. Esse petróleo ele é processado, produz, por exemplo, a gasolina ou óleo diesel, né? E essa gasolina e óleo diesel, ele é queimado. Então, o que sai lá do subsolo, esse carbono que sai do subsolo, nós estamos jogando ele na atmosfera hoje. E isso daí está gerando um efeito estufa. No caso do hidrogênio, nós não temos esse problema de gerar, nós não estamos jogando de forma líquida carbono na atmosfera, né? Então, isso daí é um sistema, né, que ele vai de encontro, né, em termos de diminuir a quantidade de gases do efeito estufa. A gente já volta para falar com o professor Germano, mas vamos mostrar para vocês um pouco disso que ele falou sobre essa tendência de veículos que utilizariam uma forma híbrida de alimentação, etanol e energia elétrica, ou etanol e hidrogênio, já em estudos avançados pelo mundo. Veja. O Parlamento Europeu aprovou no último mês de fevereiro a lei que determina a proibição da venda de veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035. Antes, porém, em 2030, os veículos novos já deverão estar obedecendo a um corte de 55% no volume de emissões, considerando os padrões atuais. O empenho europeu em reduzir a emissão de gás carbônico tem refletido na indústria automobilística local. As vendas de carros elétricos a bateria cresceram 28% em 2022, atingindo a marca recorde de 1.100.000 unidades vendidas no ano, de acordo com o Global Electric Vehicle Outlook. Segundo a entidade, os 100% elétrico já representam 12% das vendas de veículos novos no continente. Apesar do crescimento, a indústria ainda convive com algumas incertezas antes de apostar no elétrico como solução para substituir a frota movida por combustíveis fósseis. Entre os problemas está a escassez de componentes para baterias, incluindo lítio, níquel e cobalto, o que pode afetar a hegemonia do carro elétrico que havia sido idealizada por muitos. Ao contrário da Europa, a Ásia tem apostado forte no hidrogênio como alternativa para a transição energética dos transportes. O governo japonês, por exemplo, anunciou um planejamento para ter 800.000 veículos movidos a hidrogênio nas estradas até 2030, enquanto a China estabeleceu uma ambiciosa marca de 1 milhão de veículos até 2035. Entre os destaques da nova tecnologia estão as montadoras Toyota e Hyundai, protagonistas no desenvolvimento até aqui. Das europeias, a mais avançada é a BMW, que está investindo em modelos a hidrogênio de forma paralela ao desenvolvimento de carros elétricos. O Japão tem liderado os estudos a respeito da tecnologia, sendo o país que mais usufrui do combustível em seus automóveis. O Toyota Mirai é a primeira produção em série no mundo e está em sua segunda geração no Japão, sem previsão de chegada ao Brasil. O carro é zero emissor de poluentes e está no livro dos recordes
por ter rodado quase 1.400 quilômetros com apenas um tanque. Outros modelos como o Corolla Cross, GR Corolla H2, HR Yaris H2 e recentemente a Hilux já possuem versões do motor. No Brasil, o governo de São Paulo fechou um acordo com a Great Wall Motors, maior conglomerado montador de veículos particular da China, para o desenvolvimento de projetos no país. Os primeiros detalhes da parceria foram divulgados na semana passada e devem focar em veículos movidos a célula de hidrogênio, que poderá aproveitar a tecnologia de absorção do gás a partir do etanol. Outra gigante chinesa, a BYD, também planeja fabricar veículos no Brasil e, apesar das tratativas para a aquisição da antiga fábrica da Ford na Bahia estarem emperradas, a empresa garantiu ao governo brasileiro que vai se instalar no país para a produção de veículos 100% elétricos. A busca por uma solução tecnológica definitiva para a transição energética nos transportes deve continuar e é possível que ambas tecnologias, elétrico e hidrogênio, convivam por algum tempo, mas assim como nos casos das antigas fitas VHS e Betamax, o mercado deverá em algum momento dar o seu veredito. E aí, qual sua aposta? Elétrico, hidrogênio ou ambos? Muito bem, professor. O senhor falou numa economia energética, né? O hidrogênio é sabido que para produzir o hidrogênio você requer muita energia. E no caso, o senhor fez a comparação com a hidrólise da água, o senhor falou numa redução de 70%, 60% da demanda de energia para produzir isso. Isso num veículo, considerando um modelo híbrido, por exemplo, que usasse o hidrogênio, o etanol e o hidrogênio para ser abastecido. Isso não demandaria uma bateria muito grande, algo que a gente ainda não tem, para poder ficar fazendo a eletrólise permanentemente lá dentro do compartimento do tanque? Não, não tem. Não, a situação é bem clara. Ou seja, hoje nós já estamos, já estamos até projetando, já está em projeto, já está em desenvolvimento, né? Sistemas que nós já estamos estudando essa questão. Então, nós estamos hoje trabalhando com baterias, né? Que são baterias idêntica, por exemplo, né? As baterias que tem nos carros, né? Do tipo, como tem o Prius da Toyota, né? É um carro que ele é híbrido, né? Ele é gasolina e a baterias, né? Então, ele tem uma bateria que o próprio movimento do carro recarrega ela. Então, no nosso sistema, seriam esse tipo de bateria, que a gente chama de baterias regenerativas, né? Então, numa frenada, um excesso de movimento, você também joga energia para a bateria que recarrega. Então, a nossa ideia é colocar baterias desse tipo, né? Mas a bateria, como o sistema ele tem uma eficiência bem maior do que a eletrólise da água, a bateria já é bem menor do que a bateria demandada hoje. Só para ter uma noção, né? E alguns carros, por exemplo, puramente elétricos, com bateria, é o carro, por exemplo, da Tesla, que hoje é um carro que está sendo comercializado e, e os carros elétricos já dominam mais ou menos em alguns mercados até 20% já. Aqui no Brasil ainda está bem incipiente, né? Está se começando nessa linha, né? Mas acredita-se que no futuro isso aí também vai se expandir. Um carro da Tesla, ele tem um problema que ele carrega uma bateria, né? Só de bateria, um carro que pesa aí da ordem de 2 toneladas, né? Pelo menos 1,2 toneladas é só de bateria. Então, é uma quantidade muito grande. Ele é um carro muito pesado. Por outro lado, por exemplo, né? Um carro do tipo que nós estamos tentando projetar, nós não temos necessidade de carregar uma grande quantidade de baterias assim. A bateria seria pequenos módulos só para produzir essa formação, essa reforma eletroquímica de etanol para produzir hidrogênio. E, e, e esse hidrogênio também tem uma grande vantagem que nós produzimos ele em temperatura relativamente baixa, da ordem de 80 graus. Hoje já tem, por exemplo, um experimento, inclusive pelo nosso programa, o RCGI,
ônibus elétricos, né? Que também eles estão pretendendo colocar um sistema de geração de, de hidrogênio a bordo, mas com reforma química, não eletroquímica, né? E essa reforma química, ele trabalha já uns 500, 600 graus, né? Então, é uma coisa que demanda também bastante energia. No nosso caso, nós não precisamos de tanta energia assim. E tem a grande vantagem do veículo puramente a hidrogênio, né? Que ele tem o tanque já de hidrogênio. A grande desvantagem lá é que ele transporta, em geral, 3 tanques muito grandes. Um deles é imenso. Esses veículos não têm praticamente espaço de porta-mala. Então, você tem o veículo para carregar 4 pessoas. E, em termos de porta-mala, de bagagem, não dá para carregar praticamente quase nada. A mesma coisa, né, com esses carros elétricos, né? Puramente elétrico, tipo o carro da Tesla. Ele também tem para carregar, ele carrega praticamente 4 pessoas, né? E quase nada de bagagem. Então, nós eliminamos, nós não precisamos carregar aquele tanque muito grande de hidrogênio ou uma quantidade muito grande de baterias, né? É um sistema bem mais compacto, esse que nós estamos desenvolvendo. Bom, professor, como o senhor está dizendo, né, como o senhor acabou de dizer, inclusive, o mercado de elétricos vinha crescendo bastante no mundo, né? Inclusive no Brasil. E muita gente já acreditava que essa questão já estava resolvida, que o elétrico seria o caminho natural da indústria. Mas pelas manifestações aí até do presidente do grupo Volkswagen no Brasil, contrariando a matriz, parece que tem um ramo da indústria que está apostando mais nisso aí que vocês estão fazendo. O Brasil pode ser vanguarda nessa tecnologia? Qual que é o estágio que nós estamos hoje? Quanto tempo que a gente precisaria para colocar isso na indústria, produzindo? Então, nós estamos a nível de protótipos ainda, né? São sistemas pequenos, né? Nós não estamos ainda numa dimensão de, de produção de hidrogênio por esse caminho que nós fazemos, o hidrogênio eletrolítico, né? Via uma reforma eletroquímica. Então, isso daí a gente acredita. Hoje nós estamos já fazendo convênios com algumas empresas, né? Grandes empresas. Então, nós acreditamos aí que em 3 anos, mais ou menos, nós já vamos ter sistemas para serem testados em veículos. Mas hoje nós estamos testando em bancadas, ou seja, ela simula um veículo elétrico, mas ela não tem 4 rodas e sai andando, né? Ela tem tudo que tem um carro elétrico, né? Só que não tem sistema de direção, não tem roda, transmissão ainda, né? Então, nós estamos fazendo esses testes em bancadas de teste, puramente de teste, né? E isso daí nós estamos tendo um grande apoio, né, de empresas e outros centros de pesquisas, né? E então a gente acredita que não muito longo, porque a bateria, o carro elétrico, fala, bom, o carro elétrico a bateria vai resolver. O problema é que o carro elétrico a bateria, hoje ele depende de uma bateria específica, que é a bateria de lítio. E essa bateria de lítio, ela encontra um pequeno problema. A quantidade de lítio que existe no nosso planeta, né, hoje ele não seria suficiente para trocar 100% da frota que está circulando. Então, vai chegar um momento que a bateria de lítio ela vai se saturar a exploração das jazidas, né? E ainda não vai, nós não vamos conseguir substituir todos os veículos elétricos que estão em circulação. Mas, por outro lado, né, ainda estão se fazendo bastante estudo com a bateria de sódio, que talvez essa daí ela não tenha essas grandes limitações como o lítio. O lítio ainda tem uma outra pequena desvantagem, né, que as grandes reservas de lítio estão em países, né, que têm uma política que não são muito estáveis, né, são políticas bastante instáveis, né. Por exemplo, um dos maiores produtores de lítio hoje é a Bolívia, Afeganistão, países desse tipo, né, onde a política ela é um pouco complicada, às vezes, né. Então, e as reservas também não são muito grandes. Falar, não, então daqui 5 anos todos os veículos foram trocados por veículos elétricos, isso, movido a bateria? Não, isso não é viável pela quantidade de lítio que nós temos no nosso planeta. Mas, por outro lado, né, o veículo elétrico ele pode continuar explorando essa questão, substituindo as baterias pelo hidrogênio.
Substituiria as baterias por hidrogênio? Sim, em vez de você ter um veículo elétrico com baterias de lítio, né, como é o atual, né, são os carros atuais que estão aí no mercado, a gente substituiria isso daí por um sistema, por exemplo, que produz hidrogênio, né, e esse hidrogênio produz eletricidade que move um motor elétrico. Então, seria também um veículo elétrico, né? Só que ele não carrega, ele vai carregar uma bateria muito pequena, né, que é para produzir o hidrogênio, é uma bateria ainda regenerativa, né? É isso que nós estamos fazendo. Essa é a nossa intenção. Ou seja, queira ou não queira, o hidrogênio é o elemento mais abundante que tem no universo. Inclusive no nosso planeta, né, existe muito hidrogênio. Então, a água, ela é composta de hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos uma quantidade muito grande de hidrogênio. Um estoque muito grande. Não é como um estoque limitado como o de lítio. Então, o hidrogênio, tudo mostra, né, que ele vai ser realmente o combustível do futuro. A produção de veículos elétricos, ela enfrenta um outro problema que o professor Germano não mencionou, no principal mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos. O americano tem o costume de viajar lá pelo país, aqueles estados todos, pelas interestaduais 800, 900, mil e poucos quilômetros. E um carro de ponta, top de linha elétrico, tem uma autonomia limitada aí a 400, 450, tem alguns fabricantes que já dizem, anunciam chegar a 600 quilômetros. Há uma outra problemática. Uma vez esgotada essa bateria, ela demora um prazo aí de 12, 8 horas, 20 horas até em alguns casos, dependendo do volume da bateria, para estar completamente carregada. No que o projeto que vocês estão desenvolvendo teria vantagem sobre isso? Como é que seria esse abastecimento? Né? Uma coisa já é meio óbvia, né? O álcool a gente já tem uma rede aqui no Brasil para distribuir, para extrair, para produzir, e esse projeto seria um alento para todo esse mercado agrícola, essa cadeia de refinaria e tudo mais. E com relação à autonomia, esse carro poderia usar o álcool que está dentro do tanque no motor também? Ele poderia ser um bicombustível hidrogênio-álcool? Poderia também, né? Mas a nossa grande intenção é transformar o etanol, o álcool, né, em hidrogênio. Mas também poderia ter um híbrido, né? Como, por exemplo, é o caso do Prio, né? Que hoje tem aí no mercado nacional. Então, esse carro ele vai ter motor de combustão e motor elétrico. Mas a nossa intenção mesmo é só ter 100% elétrico, né? Essa seria uma projeção já para um futuro um pouco mais longo. 100% elétrico ou 100% hidrogênio? Isso, 100% elétrico com hidrogênio, Sim, não com baterias. Mas aí a grande vantagem é que você usa o álcool que já está aí na rede, né, de distribuição, nos postos de gasolina. Então, essa rede de distribuição já tem o etanol ali, já tem o álcool, e você caminhou, por exemplo, 300 quilômetros para reabastecer, parar em qualquer posto, vai ter um tanque normal de álcool, como qualquer carro tem, né, ou qualquer caminhão, ou qualquer coisa desse tipo, né? Inclusive já está se falando, inclusive em trens, né? E já tem uma tendência muito grande, estudos também para motores à base de com hidrogênio também em aviões, né? E, e o sistema seria muito simples, né? Você sai com um carro, por exemplo, andou 300, 400, 500 quilômetros, aí, precisa reabastecer, aí você para no posto, reabastece e continua a sua viagem, né? E a sua viagem vai ser com hidrogênio. Vai ser transformando esse etanol em hidrogênio, hidrogênio em eletricidade e, por sua vez, move um motor elétrico. Isso seria o caminho ideal para a gente, né? Que nós enxergamos como ideal. Agora, se for queimar etanol, né, também no motor a combustão, vamos supor que nem um veículo híbrido, né, teria, por exemplo, um motor elétrico e também um motor a combustão. Mas aí eu acho que existe um outro pequeno problema aí, que o motor elétrico, ele tem, em média, um veículo elétrico, ele tem, em média, 200 peças móveis, enquanto um veículo a combustão, ele tem
da ordem de 2.000 peças móveis, né? Então, é muito mais fácil ter um problema mecânico, um defeito, né? Quando você tem um sistema mais complexo, como é um carro hoje, um carro normal hoje, né? Então, essa é uma das vantagens do veículo elétrico. E, além de outras, né? Muitas outras que aparecem aí. E, por exemplo, nós também temos uma limitação, né? No veículo que tem um motor a combustão, que nós não conseguimos, né, sair de uma coisa que se chama uma limitação termodinâmica, que se chama ciclo de Carnot. Ou seja, quando nós queimamos um combustível no motor, 30% da energia nem chega a isso. Isso seria um motor muito eficiente, mas em geral é de 23% a 27% da energia produzida ela é para movimentar o carro. Mais de 70% ela ela produz calor, sonoridade, né, som, barulho e assim por diante. Então, o carro, a combustão, ele está limitado ao ciclo de Carnot, que tem uma eficiência muito baixa. Por um outro lado, o motor elétrico, né, além dele ter um número de peças móveis bem menor, que dá menos defeito, ele também tem uma eficiência muito alta, que nós conseguimos chegar aí acima de 75%. Então, ele também é econômico por esse outro ponto de vista, né? Então, são vários fatores, né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para continuar essa conversa. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente continua falando aqui com o professor Germano, lá da USP de São Carlos, que está fazendo esse trabalho com esse estudo brasileiro para transformar o etanol numa fonte para gerar hidrogênio que pode ser usado aí em transporte ou inclusive na indústria. Ele estava falando para a gente no final do bloco anterior sobre as vantagens e tudo que acontece. Professor, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre esse projeto que vocês estão inseridos aí. Como é que foi essa união da FAPESP com uma empresa privada? O senhor falou que tem diversas empresas formalizando parceria. Esse projeto é muito importante. Está recebendo auxílio do governo? Vocês estão com a estrutura que vocês precisam? Sim, nós estamos recebendo auxílio, nós já estamos com... Eu tive aprovado recentemente um outro projeto também num órgão federal, né, um órgão do governo federal, do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, conhecido pela sigla CNPq. Ah, esse projeto que ele se iniciou entre uma parceria entre a FAPESP e uma empresa petrolífera, né, que é a Shell, e as empresas petroleiras, elas estão enxergando, né, que aí um certo tempo aí, acredita-se aí que mais ou menos em 20 anos, os carros já vão ser todos elétricos, né? Não vão ter mais queima de combustível fóssil, né, que está contaminando muito meio, principalmente gerando efeito estufa, né, além da contaminação ambiental. E o nosso planeta é único, né? Se a gente não fizer alguma coisa muito preocupante, né? Que daqui a alguns anos o nosso planeta vai estar muito em temperaturas muito elevadas por causa do efeito estufa e o ecossistema vai mudar totalmente. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se nós vamos também nos transformar num planeta árido, né? Como por exemplo Marte, né? Que não tem condições mais de vida, né? Parece que já teve até vida lá no passado, vida microbiológica, vida em sistema muito pequeno, mas teve, né? E hoje não tem mais nada, né? Hoje é um planeta árido, né? Estéril. Então, nós corremos um risco de acontecer isso também, né? E é por isso que as empresas petrolíferas já enxergaram esse problema, né? E elas sabem que daqui a 20 anos, né? A, mesmo que tenha petróleo, ele vai ser utilizado para outras aplicações, né? Um pouco mais nobre, por exemplo, para fazer plásticos de alta tecnologia, né? Plásticos biodegradáveis, e nessa direção, em vez de ficar queimando no motor.
transformando em gasolina e queimando no motor, né? Então, isso é uma preocupação muito grande que tem que ser tomada muito cuidado. Então, as petrolíferas já estão com essa preocupação. Nós já tivemos contato com outras duas grandes empresas petrolíferas, né? E elas também estão querendo se aderir a esse projeto, um projeto desse tipo, dessa envergadura. É uma pesquisa que nós estamos fazendo, é uma pesquisa de ponta de linha, é uma pesquisa que está lá na fronteira do conhecimento. Ainda não tem quase ninguém que faz isso, né? São um número muito, mas muito limitado de pessoas que estão indo por essa direção ainda, né? Mas já estão aparecendo e daqui tem uma tendência de crescimento, né? De outros grupos de pesquisa para fazer esse tipo de desenvolvimento. Porque hidrogênio é gerado por várias maneiras, né? Nós estamos propondo uma delas, né? Que é um pouquinho diferente da eletrólise tradicional, que ela é mais barata, mas existem outras maneiras também. E são rotas, né? Que são rotas que se preocupam com o meio ambiente, né? Então, hoje, o hidrogênio, você fala, bom, mas o hidrogênio hoje, para colocar no motor a combustão, ele está um pouco caro. De fato, ele é um pouco mais caro do que, por exemplo, que a gasolina, né? Mas, no nosso caso, nós queremos gerar ele a bordo, né? Ele é um pouco diferente. Nós não vamos comprar, parar num posto de abastecimento e carregar um tanque de hidrogênio. Isso daí, ele hoje ainda, ele é um pouco caro. Normalmente, ele teria que estar aí numa faixa aí de uns $3, né, o quilo, e hoje ele está um pouco acima disso, né? Com $3 ao quilo, ele já estaria competindo com a gasolina. E ele não está ainda nesse nível. Então, nós estamos buscando fontes aí, maneiras, né, de produzir hidrogênio da forma mais barata possível, né, para começar a competir com os combustíveis fósseis. E com isso, e ter uma substituição. Não adianta a gente chegar no mercado e falar, eu estou fazendo, vamos mudar todo o sistema para hidrogênio, mas você vai comprar o hidrogênio para você andar, o veículo vai te dar um custo que é 2, 3 vezes maior que o custo que você já tem, né? O custo com gasolina. Isso daí é inviável. Então, nós temos que colocar alguma coisa no mercado que também tenha um preço, né, competitivo, um preço de mercado, que é concorrer com o combustível fóssil. Aí eu garanto que nós vamos conseguir começar a fazer a substituição dos veículos a combustão por veículos movidos a hidrogênio e também veículos elétricos, que ele tem uma grande vantagem o veículo elétrico. Imagina que ele não tem barulho. O motor elétrico não tem, ele não é um motor barulhento. Inclusive, isso daí é um problema muito sério, né? Já tem essa preocupação na Europa de agora no início, né, de colocar também no veículo uma pequena sinetinha que vai fazendo um barulhinho, né? Porque a pessoa hoje ela vai cruzar uma rua, ela primeiro ela escuta, depois ela olha. Então, se ela já escuta e escuta o barulho do carro, então ela já para e fica olhando até esse carro passar. E o veículo elétrico poderia acontecer o inverso. A pessoa, ele é muito silencioso, né? A pessoa já tem essa mania de tentar escutar, então ele não vai escutar nada. E aí ele já começa a atravessar a rua, na hora que ele olha já é tarde. Então, são outras preocupações que surgem, né? Então, tudo isso daí, a sociedade ela vai ter que ser educada para fazer essa substituição, né? Tanto caminhões quanto automóveis, eles não vão ter barulhos, né? O barulho é mínimo. Se você pegar um veículo elétrico for andar com um veículo elétrico, você vai ver que é impressionante, né? Não tem barulho nenhum. O senhor acha, então, pelo que o senhor está falando, a opinião do senhor é que o futuro é acabar com os motores a combustão completamente. Não existe a possibilidade da indústria falar assim, não, esse motor eu já desenvolvi, eu vou pegar esse sistema novo do hidrogênio e vou adaptá-lo a abastecer esse motor que eu já tenho com hidrogênio. Isso não é possível. Na realidade, até daria. Por exemplo, a Volkswagen tem essa intenção. Ela não partir para o veículo elétrico ainda. A grande intenção da Volkswagen é fazer uma transição e lentamente até chegar no veículo elétrico. Ou seja, eles estudaram, lá são estudos, a gente não pode nem contestar, né? Mas eles acham que a substituição radical não é interessante. Então, eles querem pegar o motor a combustão
a combustão, por exemplo, com combustíveis fósseis, né, que vem do petróleo, e passar para hidrogênio, fazer um motor a combustão de hidrogênio. Ele não tem grande eficiência como motor elétrico, porque ele está limitado ao ciclo de Carnot, né, que é uma limitação termodinâmica. Isso aí não tem como a gente sair dessa limitação. Então, mas, normalmente, quando ele é colocado no motor a combustão, ele pode chegar até 40% de eficiência, mesmo com a limitação de Carnot. Enquanto que um veículo a gasolina, um veículo a etanol, ele vai lá para os 25% de eficiência só. Então, ele consegue um pouco mais. Então, tem empresas, né, automobilísticas que já estão pensando, né, em fazer a transição, primeiro passar, continuar com o motor, esse motor que é um motor a combustão, né? Só que substituir o combustível, para isso tem que fazer adaptações, né? Não tenha nem dúvida. Por exemplo, o motor a diesel de um caminhão, né? O diesel ele tem uma grande vantagem que ele também é autolubrificante. O hidrogênio não, ele vai entrar e é um gás seco. Ele pode entrar com uma certa umidade, mas ele não tem um poder de lubrificação, por exemplo, como o diesel. É por isso, por exemplo, que o motor diesel, né? Ele aguenta muito mais que o motor a gasolina. Então, o motor de um caminhão diesel, ele roda aí 1 milhão de quilômetros, né? O motor a gasolina, né, a de um carro, ele não chega até essa eficiência. A não ser que a pessoa é muito cuidadosa, a pessoa que se dedica a cuidar desse carro muito, com muito zelo. Mas é muito difícil. Normalmente, hoje, eu me lembro quando eu era bem mais jovem, né? E naquela ocasião, o motor a gasolina, ele não aguentava 90, 100 mil quilômetros só. Aí depois ele fundia, né, como a gente chamava, né, ele tinha que ser retificado. Hoje não, ele já aguenta uns 300, 400 mil quilômetros, né? Mas o motor a etanol então, ele tem que ser adaptado, porque é um gás muito seco, né, e não tem esse poder de autolubrificação. Então, para ele ter uma durabilidade também aí dos 400 mil quilômetros, né, ele vai ter que fazer alguns estudos ainda que eles já estão fazendo, né? Mas tem empresas que já estão, é, empresas automotivas, né, que já estão dando primeiro esse passo para depois dar o segundo passo, né? Chegar a 100% na eletricidade, no motor puramente elétrico. E outras não, outras já estão indo radicalmente no motor elétrico, né? Professor, voltando a falar um pouco aí sobre a estrutura de vocês, a gente falou um pouco do projeto, né? Mas vocês estão sediados aí no Instituto de Química de São Carlos. Como é que está sendo essa interação entre esse projeto e a formação de mão de obra, os estudantes? Vocês têm bolsistas, vocês têm aluno? Como é que é essa participação? Sim, o projeto que nós temos junto com a FAPESP e Shell, né, ele trouxe algumas bolsas, né, e a FAPESP, ela entra nesse projeto mais mais para financiamento de bolsas, né, a mão de obra. Então, esses daí são alunos a nível tanto a nível de doutorado, quanto já pesquisadores a nível de pós-doutorado, né? Pessoas que já têm um doutorado e para pós-doutorado. Ou seja, elas são pessoas vão se tornar altamente especializadas na área. Por outro lado, né, eu também ganhei um projeto recentemente do CNPq, que é do governo federal, né? A pesca é do governo do estado, né? O CNPq é um órgão de financiamento do governo federal. E nesse projeto vem embutido 8 bolsas, né? E essas bolsas também, a nível ou de doutorado ou de pós-doutorado, né? Então, com isso daí, né, os projetos eles já trazem essas bolsas, né? Porque vai ter necessidade de pessoas especializadas na área, que nós não temos ninguém especializado na área, né? Então, isso daí é, é é uma, é uma tendência desses projetos, né? Porque nós precisamos formar mão de obra também, né? Senão não tem sentido, né? Ah, o projeto que o senhor está falando, a gente tem aqui uma relação, uma reportagem que foi produzida pela comunicação da USP. São 4 professores que estão se dividindo aí em, em- em diferentes atividades, né? Eu não sei se eu vou conseguir encontrar todos eles. Tem o professor Germano Tremiliossi Filho, que nós estamos entrevistando. Tem também o professor Hamilton Varela e são outros 2 pesquisadores que estão participando. Fugiu aqui da minha cola nesse momento, onde eu tinha anotado. Professor, o senhor pode me ajudar? Sim, na nossa equipe ainda, né?
tem mais dois professores, né, que estão nessa questão de produção de hidrogênio, né? Os outros dois é o professor Edson Antônio Ticianelli e também a professora Joelma Pérez. No caso, eu e o professor Hamilton, nós estamos mais trabalhando com a geração de hidrogênio por reforma eletroquímica do etanol em baixa temperatura. Ao passo que o professor Edson e a professora Joelma, eles estão trabalhando na reforma eletroquímica do etanol, mas em alta temperatura. São outro tipo de sistema. São sistemas que eles não seriam muito adequados para estar embarcado num veículo, né? Esse daí seria um sistema para gerar hidrogênio de forma eficiente e barata, né? E esse daí seria para gerar um hidrogênio que depois seria colocado em tanques de um veículo, por exemplo, né? Ou mandado para uma indústria, né? São hidrogênios que vão ser armazenados. Não O são gás hidrogênio como propriamente dito para ser transportado, levado. isso. Voltando à comparação com o que a gente encontrou lá com o pessoal do CTN fazendo, seria possível, seria viável utilizar essa tecnologia em sítio para produzir energia elétrica e distribuir com a rede que a gente já tem? Nós temos tanta termoelétrica usando carvão, usando esse tipo de coisa. Será que não, o etanol não seria uma alternativa para isso também com a tecnologia que vocês estão trabalhando? Sim, sim, o etanol também tem essa, essa aplicação, né? Ou seja, é, trabalhar com sistemas, né, que nós chamamos distribuído. Aonde você tem, por exemplo, você tem um sisteminha que você gera hidrogênio na sua residência, esse hidrogênio ele vai passar por um outro sistema que chama célula combustível e gera eletricidade. Então, nós não vamos mais depender da rede elétrica. Não vamos mais depender dos postes, de fiações, né? A rede elétrica seria puramente para iluminação, né? Noturna, mas não para cada casa ter o abastecimento da sua energia elétrica. Então, poderia ser um sistema distribuído, que é muito vantajoso. Essa tendência já está começando a aparecer. E não só com hidrogênio, né? Mas também, né? Se eu tive recentemente em alguns países da Europa e eu vi lá, por exemplo, na Alemanha, casas que já que ficam no campo, elas já não dependem mais da rede elétrica, por exemplo, uma rede elétrica pública, né, onde passa fiações, né? Ele já tem o telhado dele, todinho da casa dele, são painéis fotovoltaicos, né, que através da transformação da luz solar, né, ou da energia solar, em energia elétrica. Mas só que isso daí está um pequeno problema. À noite, esse sistema, ou em longos períodos de inverno, né, esses sistemas eles não têm muito a produção de eletricidade suficiente. Então, para completar, poderia ter um sisteminha, né, que fosse gerar hidrogênio, passar numa célula combustível e gerar eletricidade. Também está em desenvolvimento uma célula combustível que gera, por exemplo, etanol diretamente em eletricidade. Isso aí também está sendo desenvolvido. Só que esse daí depende ainda de um período um pouco maior. A pessoa Um buscaria um período galão de muito interessante. etanol e despejaria num tanque na casa dela e produziria energia na própria casa. Na própria casa. Eletricidade na própria casa. Não também, você poderia pensar, não, mas é tudo bem, eu ponho um gerador. Mas o gerador, da mesma forma, né, ele está limitado ao ciclo de Carnot. Qualquer máquina que se movimenta, que nós chamamos de máquina térmica, está limitado ao ciclo de Carnot. Então, tem uma ineficiência muito grande. Ao passo que, se você transformar diretamente, por exemplo, via o hidrogênio, então esse daí está com uma eficiência muito grande. Aí nós teremos uma eficiência da ordem de 80% a 85%. Então, é um sistema muito mais barato. Para você gerar a mesma quantidade de eletricidade, num caso, talvez você precisaria de 2 galões. E no outro caso, se você gerar direto, precisaria de 1/3 de galão só. Essa aqui é um pouco Nossa, da que diferença. interessante. Quer dizer, teria o catalisador, não sei exato, dentro do tanque, e ele já produzindo energia diretamente. Isso, isso. Ele passa por um sistema conversor, né? Que ele já gera eletricidade diretamente. Então, isso daí também nós estamos trabalhando com isso já há mais de 20 anos estamos trabalhando com isso, né?
mas ainda tem algumas etapas aí a serem vencidas, né? Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais essa aula aí que o professor Germano Tremiliossi Filho, lá do Instituto de Química de São Carlos, deu para a gente. Obrigado, professor, pela participação e sucesso aí na pesquisa que vocês estão realizando para que o Brasil possa ter autonomia e liderança nessa tecnologia. Obrigado, viu? Edmond, eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, né? E sempre que você precisar de alguma informação, entre em contato que nós estamos aqui à disposição. Tá certo, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na volta você vê um pouco da história de como foi o desenvolvimento do motor a álcool brasileiro. É um instante só, não saia daí. O presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, o Sr. Gileno de Carli, na sessão inaugural da reunião regional açucareira, apresentou pormenorizada exposição sobre os problemas da produção açucareira em nosso país, encaminhando nessa oportunidade algumas sugestões básicas que foram debatidas no temário, destacando-se, entre outras, as relacionadas com a refração de crédito, a recusa do comércio atacadista quanto à formação de estoques, a distribuição das safras pelos centros consumidores, a construção de novas usinas e outros assuntos de grande importância. A demonstração da moderna técnica da lavoura impressionou vivamente a todos os industriais presentes, animando-os a novos investimentos. Ao contrário do que muita gente pensa, o carro a álcool não é, eu disse, não é uma invenção brasileira. Os motores a combustão já queimam álcool desde o século XIX. E o que acontece é que o combustível acabou sendo substituído gradativamente devido à eficiência que a gasolina proporcionava. Assim como na atual transição energética, naquela época houve inclusive espaço para modelos flex, como o lendário Ford T, que tinha uma regulagem mecânica para queimar álcool de milho ou gasolina. Pelo governo, descobre um solo extremamente rico, permeável, de aspecto semelhante ao das terras turfosas. As canas cortadas e selecionadas apresentam um rendimento econômico assaz compensador. O carro a álcool brasileiro só surgiu no final dos anos 70 por conta do cenário político e econômico da época e devido à persistência de um brasileiro chamado Urbano Ernesto Stumpf. Descendente de alemães e natural de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, ele é, com toda a justiça, considerado o pai do motor a álcool brasileiro. Stumpf foi aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica na área de mecânica de motores e, em 1950, com 34 anos, formou-se na primeira turma de engenharia aeronáutica do ITA. Seus estudos sobre a viabilidade do álcool como combustível começaram logo a seguir. E em 73, durante a crise do petróleo, ele já era chefe do departamento da divisão de motores do IPD, do CTA, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Tecnológico da Aeronáutica, e foi incumbido de tentar desenvolver motores a álcool capazes de substituir os movidos a gasolina. Naquela época, o derivado de petróleo era 80% importado no Brasil e muito caro para os brasileiros. A situação, porém, ficou ainda pior em 74, quando a OPEP reajustou o valor do barril em 80%. Amanhã, amigo, deixe o seu carro em casa e vamos caminhar juntos. Por você, pelo Brasil. Nunca, em nenhum momento, foi tão importante economizar petróleo. Para um país como o nosso, que ainda não é rico, mas é jovem e tem garra, é importante que todos participem dessa luta. Cada dólar economizado na importação de petróleo é dinheiro que fica aqui dentro, no nosso chão, na nossa casa. Um dia, vamos ter todo o petróleo de que necessitamos. Essa é a nossa força, essa é a nossa luta. Mantenha viva dentro de você a chama de amor ao Brasil.
Em 75, logo no ano seguinte, Urbano Ernesto Stumpf apresentou os resultados de seus estudos ao seu quase xará, o presidente Ernesto Geisel, que acreditou no projeto e editou a criação de um programa que substituísse os combustíveis derivados de petróleo no país, o chamado Proálcool. Naquele mesmo ano, começou a circular dentro das instalações do CTA o primeiro veículo movido a álcool no país, um Dodge Polara, que nós já mostramos aqui no Brasil Consciência, quando exibimos a reportagem sobre o acervo do Memorial Aeroespacial Brasileiro. O trabalho no projeto continuou e, em 19 de outubro de 76, aconteceu o teste definitivo. 3 carros convertidos para funcionar com álcool, o Dodge, um Fusca e um Gurgel Chavante, partiram do CTA para percorrer 9 estados brasileiros em 21 dias, totalizando 8.500 quilômetros de distância, nas mais diferentes condições, o que provou a viabilidade do combustível. Terra brasileira. Lavrador brasileiro. Sol. Tudo está sendo preparado para, em 1980, produzirmos 3 bilhões de litros de álcool, destilados da cana-de-açúcar e da mandioca. Os primeiros modelos de carro a álcool estão dando bons resultados. A produção de álcool depende só dos brasileiros. Enquanto houver sol. Finalmente, o carro a álcool brasileiro, extraído de cana-de-açúcar, tornou-se uma realidade, sendo que o primeiro protótipo comercial, o Fiat 147, começou a ser produzido em série a partir de 1979. Até o ano de 82, o professor Ernesto Stumpf viajou por vários países do mundo divulgando as vantagens do etanol. Esteve na Áustria, Nova Zelândia, Alemanha, França e Estados Unidos, participando de simpósios demonstrando a evolução do motor a álcool. Pela relevante contribuição ao progresso tecnológico do país, Stumpf recebeu em 1984 o Prêmio IBM de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Ele também trabalhou na Escola de Engenharia da USP, em São Carlos, na Universidade de Brasília, entre outras instituições. Ele previa que o final do petróleo comercialmente viável aconteceria em 2050 e também testou motores movidos a óleo de mamona, de babaçu e de laranja. Urbano Ernesto Stumpf morreu em 17 de maio de 98 e seu nome, assim como seu trabalho, ainda é pouco conhecido do grande público brasileiro, apesar de suas contribuições para o desenvolvimento da ciência do país. Em 9 de novembro de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que batizou o aeroporto de São José dos Campos como Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf. Em 4 de novembro de 2014, foi fundado o Centro de Pesquisa em Engenharia Professor Urbano Ernesto Stumpf, dedicado ao desenvolvimento de pesquisas em motores alimentados por biocombustíveis, em acordo firmado entre a FAPESP e o grupo PSA, dono das marcas Peugeot, Citroën e DS, na Unicamp de Campinas. Em 13 de junho de 2017, a rodovia ERS 142, que dá acesso à cidade natal do inventor Não Me Toque, foi rebatizada como Rodovia Urbano Ernesto Stumpf pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Combustível derivado de petróleo, produto cada vez mais escasso. O Brasil já encontrou solução para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no Proálcool. Em 1978, produzimos 1 bilhão e 900 milhões de litros de álcool e adicionamos 1,5 bilhão à gasolina. Em 1980, produziremos 3 bilhões e 900 milhões de litros que atenderão aos 20% de mistura na gasolina consumida no país e darão ainda para abastecer todos os carros movidos exclusivamente a álcool que a indústria nacional produzirá naquele ano.
Os carros do serviço público estão sendo adaptados para consumirem exclusivamente álcool. O Proálcool continuará crescendo, mas o petróleo importado ainda nos custa muito caro e levará tempo para ser substituído. Por isso, temos que economizá-lo. Faça a sua parte. Gaste menos 10%. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pela rádio do SINDICT deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela neste momento. Os demais programas, todo o conteúdo já produzido pelo BCC está disponível na nossa página no YouTube que está aí para você na tela nesse momento, além, é claro, do próprio canal da TVT na internet. Você que tiver sugestões, dúvidas, críticas ou reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente.